Olá novamente, esse aqui é o segundo vídeo da aula de funções com várias variáveis, limites e continuidade. Nessa aula aqui a gente vai falar um pouco sobre limite e continuidade. Então já vamos falar um pouco sobre limite. Limite, como a gente já viu lá em cálculo 1, no caso lá a gente tinha uma função com uma única variável, né? E a gente aplicava um limite para aquela variável tendendo a um determinado valor, resultando para nós um valor da nossa imagem, né? Ou não, né? No caso, tinha alguns limites que tendiam ao infinito e coisas do tipo. Mas para funções com no caso, duas ou mais variáveis, a gente vai fazer a mesma coisa. No caso aqui eu tenho uma função de x e y, né? E eu estou aplicando o limite para x e y tendendo a e b respectivamente. E o resultado desse limite, para mim, dá um valor L, que é um valor qualquer na nossa imagem, né? Tá. Para ficar melhor de ver o que está acontecendo por trás disso, eu desenhei aqui um gráfico do domínio de x e y e centrei em a e b, ou seja, o valor onde x e y está tendendo, e fiz muitas ampliações. Eu ampliei demais o gráfico no domínio próximo desse ponto, e centrado nesse ponto eu desenhei uma circunferência de raio delta. Como a gente ampliou muito, essa circunferência é minusculamente pequena e a gente pode dizer que esse raio é desprezível, né? E assim eu posso dizer que qualquer ponto dentro dessa circunferência é o próprio A e B. Mesmo não sendo, como a gente ampliou muito, a gente pode dizer que é porque é um valor minusculamente desprezível, né? E eu pegando qualquer valor, qualquer ponto x e y dentro dessa circunferência e verificando na nossa função e a função gerando para nós um valor na imagem, se esse valor na imagem se aproxima de L, estando ele entre L mais epsilon e L menos epsilon, a gente pode dizer que a nossa função, que o nosso limite da nossa função existe, né? Se a gente considerar que esse epsilon é tão pequeno quanto esse delta, né? É muito pequeno, chega a ser desprezível, então a gente pode dizer que esse L mais epsilon é o próprio L, ou esse L menos epsilon é o próprio L, porque é muito pequeno. E sendo L o resultado do nosso limite, né? Então, a gente pode verificar pela definição se o limite existe, verificando essas duas condições, achando uma relação de delta e epsilon, onde isso é satisfeito, né? Ou seja, essa raiz x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado, ou seja, é a distância do centro dessa circunferência até a borda dela, está entre 0 e delta, e a função menos o resultado do limite tem que ser menor que o epsilon, esse epsilon aqui, né? E esse módulo significa que está nesse intervalo, né? A parte positiva de epsilon e negativa. Tá. E antes de falar de continuidade, eu queria falar também sobre caminhos. Para a gente resolver limites com duas ou mais variáveis, nem sempre fazer pela definição é algo simples. Então a gente faz o quê? A gente pega alguns limites e substitui no nosso intervalo de... Intervalo não, no nosso valores de x e y tendendo a A e B, faz algumas modificações nele. No caso, vai ter algumas funções onde a gente pode dizer que o nosso x tende a zero e o y tende a y. Então, o que está acontecendo? A gente está independendo o valor de y, né? E para todos os x, a gente está verificando a aproximação dele no zero. E verifica se a nossa função... E a gente acaba verificando se o limite para isso é satisfeito.
muitas vezes a gente vai achar um valor para isso. Então, a gente calcula outro limite, fazendo a mesma modificação. No caso, a gente pode usar x invariante, né? E o y tendendo a zero, ou seja, o y sempre tende a zero aqui. E caso a gente encontre outro valor, o limite não existe, né? Porque se eu estiver aproximando a nossa função em determinado eixo ou sentido e está tendendo a algum valor, e para a mesma função eu num ponto próximo e estiver me aproximando de outra direção, der outro valor para esse limite, o limite não existe. Significa que é a mesma relação para infinito. Quando eu estava me aproximando pela direita de uma função, ela ia para infinito, e se aproximando pela esquerda, estaria indo para menos infinito, né? Tá. E além disso, a gente pode colocar no nosso valor de x e y tendendo a algum valor, outras funções. Eu posso dizer que o meu x está tendendo a x e o meu y tendendo a x também, ou o meu x está tendendo a x quadrado e o meu y tendendo a x, e verificando assim se o valor do meu limite é outro. Usando caminhos, a gente consegue achar com mais facilidade se limites existem ou não existem, né? Agora, para a gente ter certeza que um limite existe, caso eu faça a verificação dessa condição, dessa condição, dessa condição, e todas dão o mesmo valor, eu não posso dizer que o limite existe. Quando eu acabo chegando nesse tipo de situação, aí eu sou obrigado a aplicar a definição e verificando mesmo se um ponto dentro da nossa circunferência acaba se aproximando de um valor L da imagem. Tá. Fazendo exercícios, vocês acho que fica melhor de pegar a ideia do que está acontecendo. E antes de fazer exercícios, eu queria também falar sobre continuidade. É mais simples do que limite. Acho que limite é uma das partes mais complicadas em conceito no cálculo 2. Mas continuidade nem tanto. Vocês vão ver, ó. Continuidade é definido da seguinte forma. Eu tenho uma função de x e y, né? E se eu aplicar um limite de x e y tendendo a A e B, respectivamente, eu tenho que ter que o resultado desse limite tem que ser o mesmo que a função do ponto A e B. Parece a mesma coisa, mas nem sempre é, né? Limite pode... se a gente aplicar limites para pontos onde o domínio não seja satisfeito, a gente pode encontrar valores, né? Só que em continuidade é obrigatório essa igualdade. Acho que fazendo exercício fica melhor de pegar a ideia. É simplesmente isso aqui. Se pensarem assim, ó, pensa que eu tenho essa curva aqui. E nessa curva eu tenho uma bola aberta. Ela não seja definida aqui. Se eu aplicar o limite nessa bola, eu posso encontrar um valor, né? Mas se eu aplicar o valor A e B no gráfico, na função desse gráfico, provavelmente eu não vou conseguir o valor. Então, para ser contínua, eu preciso ter essa relação, ou seja, eu preciso ter toda essa curvatura, sem bolas abertas. Tá. Vamos fazer exercício que acho que fica melhor. Tá. Primeiro exercício que eu vou fazer, deixa eu ver. Tá. Vou fazer o exercício 7. Acho que é um exercício bem tranquilo. Não vai ter muitas complicações, só pra gente definir mesmo o que a gente está fazendo. Tá. E o exercício 7 diz pra gente calcular o limite, se ele existir, da função 4 menos xy sobre x quadrado mais 3y quadrado, onde x tende a 2 e o y tende a 1. Beleza? Tá. Primeira coisa que a gente faz, a gente verifica se esse ponto aqui gera alguma descontinuidade na nossa função. Ó. O nosso divisor nunca pode ser igual a zero, né? Se eu aplicar esses pontos, não vai ter problema. Então, posso dizer que a gente pode simplesmente aplicar o limite.
Em cima não tem nenhum problema, né? A gente pode colocar qualquer valores para x e y, mas o divisor tem que ser diferente de zero, né? Tá, como esses pontos não tem problema, se eu aplicar 2 ao quadrado, dá 4, né? Mais 3 vezes 1 quadrado dá 3, que é diferente de zero. Então a gente pode continuar. E 4 menos 2 vezes 1 dá 2, né? Então a gente tem que o limite da função nesse ponto dá 2 sobre 7, né? Beleza? E outra coisa, isso é de cálculo 1, na verdade. Ah, cálculo 2 também. Tá, quando a gente aplica limite, a gente não tá verificando exatamente esse ponto, né? 2 e 1. Quando a gente aplica limite, a gente desconsidera esse ponto e verifica pontos próximos dele. No caso aqui, para x, eu tô tendendo a 2, né? Mas eu não quero verificar a função em 2, eu quero verificar próxima de 2, ou seja, 2,00001 ou menor que isso, ou 1,999999, infinitas casas 9, mas nunca em 2, né? E pro y aqui, mesma coisa, 1,0001, 0,9999, verificar a proximidade dos nossos eixos perto desses valores, né? Mas no caso aqui, como não tinha problema, eu pude aplicar, não tive problema, faz parte do domínio esses pontos, então eu posso dizer que é contínuo, então eu posso aplicar direto esses pontos e achar o nosso limite, que no caso dessa fração, 2 sobre 7. Tá. Esse exercício era bem tranquilo mesmo, eu vou fazer mais um aqui. O próximo exercício que eu vou fazer é o exercício 11. Esse já exige um pouco mais de conhecimento do que a gente está fazendo, né? Ele dá o seguinte pra gente, ele dá o limite onde x e y tende a zero, e a função é x vezes y vezes cosseno de y sobre 3 vezes x quadrado mais y quadrado. Tá. Se vocês repararem, nesse ponto já dá problema, né? Se o meu x for zero e o meu y for zero, o divisor se torna zero, e isso aqui vai para infinito. Então eu não posso aplicar o limite. Na verdade, o limite poderia ser infinito, mas não é interessante para a gente fazer isso. Então o que eu posso fazer? Como a gente viu aqui em caminhos, se eu fazer o seguinte, eu vou mudar o nosso limite, eu vou fazer lá que o nosso limite de x e y tende a x tendendo a x e y tendendo a zero, da função x e y cosseno de y 3x quadrado mais y quadrado, perceba, se eu aplicar o limite nesse ponto, eu não vou ter problema na parte de baixo, né? O y vai anular, mas eu vou ficar com isso aqui que ainda não tende a zero. E eu posso fazer isso porque eu não estou aplicando diretamente o valor de x igual a zero, né? Eu verifico só para y e vejo para onde a aplicação do zero em y gera no nosso limite. No caso aqui, se eu aplicar o nosso limite, eu vou obter o quê? Eu vou obter... De cara eu já vejo que vai dar zero, né? Vai ficar x vezes 0 vezes cosseno de 0 dá 1, mas não vai fazer diferença, que 0 multiplicado com 1 continua sendo 0. E embaixo eu vou ter 3x quadrado mais 0 quadrado, que isso dá 0 sobre 3x quadrado, que dá 0, né? Então, se eu apenas usar o valor de y, eu consigo que esse limite dá 0. Tá. Se eu fizer a mesma coisa para, agora no caso, o x tende a 0 e o y tende a y, eu vou obter 0 também. Mas perceba que se eu fizer outra relação, eu fizer limite de x e y tendendo a x e o y também tendendo a x, ou seja, eu estou me aproximando do ponto 0 e 0 nessa reta.
e verificando qual vai ser o valor do nosso limite. Tá? Da função xy, cosseno de y, 3x² mais y². Quando eu for aplicar caminhos, eu não vou escrever direto o limite, eu vou aplicar direto para a gente ganhar tempo e não gastar tanta folha. Mas como eu já escrevi aqui, eu vou continuar daqui. Tá. Se o meu x for x e o meu y tender a x também, o que eu vou ter? Eu vou ter x² cosseno de x sobre 3x² mais x². E eu vou obter a seguinte relação, né? Seguinte igualdade. x² vezes cosseno de x sobre x² mais x² dá, no caso aqui 3x² dá 4x², né? E ó, olha que interessante. Esse x² eu posso cortar com esse x² e eu vou obter cosseno de x sobre 4, né? E se eu voltar e aplicar x tendendo a zero, como era o caso no começo, cosseno de zero dá 1, né? Então eu vou obter 1/4. E 1/4 é diferente de zero, né? Eles são diferentes. Então, eu me aproximando, no caso aqui, de x tendendo a x e y tendendo a zero, eu consigo um zero, né? Um valor zero na imagem. Só que se eu me aproximar a 45 graus do ponto zero, eu obtenho outro valor. Ou seja, nesse caminho, provavelmente, eu estou aumentando para infinito. Ou para algum outro valor específico diferente de zero. Então, eu posso dizer que esse limite tendendo a 0 e 0 não existe. Ou seja, me aproximando de 0 em 0, eu consigo valores diferentes. Deixa eu ver. Eu vou colocar no Fran o gráfico dessa função e o limite. Aí vocês veem o porquê desse limite não existir. Só pelo gráfico acho que já dá pra ver, conforme o gráfico da função se aproxima de zero. Tá. O próximo exercício que eu vou fazer agora é um pouco mais complicado. É o exercício 13. Eu vou pular alguns passos, mas eu vou deixar bem explicado o porquê do que a gente vai fazer. Então, o limite de x e y tendendo a zero da função xy raiz de x² mais y². Tá? Nesse ponto, o divisor se torna zero, né? Isso pode ir para o infinito. Então já temos o problema. Mas eu vou fazer a mesma coisa que a gente fez no exercício anterior. Eu vou escolher um caminho... Deixa eu ver. Eu vou escolher o caminho x tendendo a 0 e y tendendo a y. E já vou dar o resultado aqui, não vou reescrever o limite não. Eu vou obter que x vezes y dá 0 vezes y sobre 0 mais y². Isso aqui eu vou ter 0 sobre y² raiz, que isso aqui dá 0, né? Então, eu vou pular um monte de passos, mas eu já vou deixar a dica aqui. Eu posso fazer milhares de caminhos. Acho que eu fiz 5 caminhos usando outras equações. Eu fiz x igual a y, x igual a x, y igual a 0, x², y². Em todos os valores do limite, eu conseguia que a função dava 0 para esse ponto. Opa, não tá dando. Acho que tava dando sim. Tá. Eu conseguia que a função dava 0 nesse ponto. Então, o que eu posso fazer? Se eu estou obtendo muitos resultados iguais, eu não posso dizer que o meu limite existe, né? Usando tantos caminhos. O único jeito de eu mostrar que um limite existe sem obter o resultado direto é usando
a definição de limites. No caso aqui, a gente precisa verificar as condições de delta, que é a da circunferência, né? E do epsilon, está dentro do intervalo de epsilon. Então, para essa função aqui, fica o seguinte: 0 menor que raiz de x menos a, que no caso o meu a aqui é o 0, aqui ó, x menos a, da função de x, onde x tende a a. Então, no caso, meu a aqui é 0 ao quadrado, mais y menos 0 ao quadrado, tudo dentro de uma raiz, é menor que o meu delta. Opa, cuidar para não ficar fora da página, tá? E outra coisa, eu tenho que verificar se a minha função menos o resultado do limite é menor que epsilon. No caso aqui, eu calculei o resultado do nosso limite dá a zero. Para muitos caminhos deu zero. Então, eu vou verificar se nossa função x, y, raiz de x quadrado mais y quadrado, menos o resultado do nosso limite zero, dentro do módulo, é menor que o epsilon. Ou seja, eu estou verificando se esse resultado aqui é menor que epsilon para essa função. E se for verdadeiro, e para esses pontos 0 e 0 for menor que o raio da nossa circunferência, então nosso limite existe. Tá. Próximo passo aqui é arrumar nossas equações, né? No caso aqui, simplificar essa primeira. No caso aqui, como o a e b são zero, eu posso simplesmente dizer que 0 é menor que raiz de x quadrado mais y quadrado. E isso tudo é menor que o meu raio, o meu delta, né? Tá. Outra coisa. X quadrado mais y quadrado nunca dão pra gente valores negativos, né? Qualquer valor ao quadrado fica positivo. E raiz de um número positivo também é um número positivo. Então, eu posso dizer que esse módulo para essa raiz é inútil, né? Mas para x e y, aí sim, se eu escolher um x igual a menos 1 e um y arbitrário, isso aqui se torna negativo. Então, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que para essa segunda equação, o módulo é apenas aplicado para x e y. Porque raiz de x quadrado mais y quadrado nunca vai nos dar valores negativos. Como é menos zero independe, isso tudo é menor que epsilon. Beleza? Tá. Então, o que a gente tem que fazer? Ó, se vocês repararem, x quadrado mais y quadrado dentro de uma raiz, esses motoqueiros, x quadrado mais y quadrado dentro de uma raiz é menor que o nosso delta, né? A gente já tem uma relação, só que a gente ainda tem um problema com esse x e y dentro desse módulo. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que arrumar esse cara. Tá. Eu vou focar agora toda a minha atenção a esse módulo de x e y. E se vocês separarem, eu posso dizer que módulo de x e y é igual, exatamente igual, a raiz de x quadrado vezes raiz de y quadrado. Porque se escolher valores negativos para x e y, ou para x e y, isso se torna positivo, né? E eu estou multiplicando os dois. E eu fazendo isso, dá a mesma coisa aqui, né? No caso, se eu escolher menos 1, vai ficar 1 quadrado, positivo. 1 positivo. Raiz de 1, 1. E a mesma coisa para y. Tá. Então, tenho essa igualdade. Só que agora, esse eu acho que é o passo de ouro, é o passo que nos dá o jeito de resolver o exercício. Eu dizer que x quadrado dentro da raiz vezes y quadrado dentro da raiz é menor ou igual
Na verdade, eu vou fazer embaixo porque não vai caber. Eu vou dizer que xy, que é igual a isso, é menor ou igual a raiz de x quadrado mais y quadrado vezes raiz de x quadrado mais y quadrado. Ou seja, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando essa igualdade, certo? E dentro dessa primeira raiz eu estou somando y quadrado. E dentro dessa x quadrado, certo? Aí eu obtenho essa seguinte equação, né? Agora deixa de ser igual e esse lado se torna maior que esse, certo? Tá. E se eu divido ambos os lados por raiz de x quadrado mais y quadrado, e desse lado a mesma coisa, x quadrado mais y quadrado, eu obtenho que esse cara aqui, que é o menor que nosso epsilon, é a mesma função, né? Eu posso dizer que esse cara é menor ou igual a x quadrado mais y quadrado dentro de uma raiz, certo? Aí eu fico com a seguinte expressão. Eu fico aqui xy módulo, né? Raiz de x quadrado mais y quadrado é menor ou igual a raiz de x quadrado mais y quadrado. E com isso a gente já pode dizer que o exercício está feito, porque esse cara é menor que o epsilon, né? Beleza? E se eu escolher um delta, quer dizer, como posso dizer? Se eu escolher um epsilon igual a delta, eu tenho que... deixa eu ver. Eu tenho que bem na beirada do nosso... bem no limite do nosso L mais epsilon, eu tenho exatamente o limite dessa circunferência. Outra forma de mostrar isso, deixa eu ver, é que essa função ela é menor que epsilon, né? E eu tenho que essa aqui é menor que delta. E eu achei uma relação para as duas, né? Eu disse que essa é menor que essa. Ou seja, eu estou dizendo que meu epsilon é menor ou igual ao sigma, né? E no caso, sendo meu epsilon menor que sigma, eu posso dizer com certeza que ele está dentro da nossa circunferência. E com isso, a gente pode dizer que o limite de x e y tendendo a zero e zero da função x... Opa, não sei se está pegando. Não. X e y, raiz de x quadrado mais y quadrado, é igual ao limite que a gente já tinha, né? E a gente verificou se ele era realmente o limite. E a gente pôde dizer que realmente ele existe. Então, é zero. Eu vou colocar também no Fran o gráfico e o limite dessa função aqui para vocês verificarem. E o exercício 13 era isso. Acho que não tem mais muito o que falar. Meu Deus, 30 minutos. Tá, eu vou parar o vídeo aqui e fazer mais alguns exercícios no próximo vídeo. Então até daqui a pouco.